Eu gosto muito desse livro, Fonte Viva. É um livro que normalmente eu faço o evangelho, né? E ele sempre dá umas, né, umas sacudidas na gente de forma a repensar na nossa vida. E tem um trecho ali do capítulo 102 que Emmanuel fala assim: é necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. E aí tá uma coisa muito difícil da gente fazer, né? Porque a gente reclama por tudo. Se tá sol porque tá sol, se tá chuva porque tá chuva, se demora porque demora. A gente reclama de tudo, gente. E não adianta dizer que não reclama, que reclama. Porque eu também reclamo. Às vezes eu não expresso, mas eu fico pensando, mas aí, né? A gente reclama ainda de tudo. Né? Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente também usa muito para fazer o Evangelho, né? Nós em casa, todo mundo aí. Ali no capítulo 5, que fala sobre as provas voluntárias, tem o item 26 ali que ele está explicando. Perguntais se é lícito ao homem abrandar as próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afogar, cuidar de salvar-se? Aquele que o espinho entrou na mão ou em algum lugar retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode ser que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para que ele se veja obrigado a procurar meios de vencer essas dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não é possível evitar, em preservar a luta e em não se desesperar. Se não é bem sucedido, nunca é, porém, por uma negligência sua, que poderia ser mais preguiça do que virtude. Então ele está dizendo ali que a gente precisa, às vezes, passar pelo que a gente tem que passar. Às vezes a gente se revolta, né? Mas a gente, às vezes, precisa passar pelo que a gente precisa passar, mas a gente nunca está sozinho. A gente tem um amparo enorme atrás da gente. E, às vezes, a gente não vence as nossas dificuldades, né? Por negligência nossa. A gente até conhece, mas aí fica se justificando. Né? Quantas vezes a gente conhece aquilo que a gente tem que vencer, mas aí fica se justificando, né? E uma coisa que eu falei lá do começo, né? A única coisa que Deus impôs ainda pra gente, que embora a gente ainda não conheça os trâmites legais do negócio, é que a gente veio para evoluir, né? A gente ainda pode, olha só, mesmo rebeldes que somos, a gente ainda pode escolher o ritmo e a forma dessa evolução. Como? Né? Vai dizer, através do livre-arbítrio, a gente sabe que o nosso arbítrio é limitado conforme o nosso grau de entendimento e de evolução, né? Mas olha só, toda causa gera consequências. E toda consequência não compreendida geram mais causas, que geram mais consequências, né? Pode se alterar, pode se dificultar, mas nunca vai impedir de acontecer o que tem que acontecer. Lembra lá que eu falei? Às vezes a gente escuta 50 mensagens de que não é para ir, de que não é para fazer, ou de que é para fazer, de que é para ir, e não faz de teimoso. Não faz, ou insiste de teimoso. Né? Então a gente. Eu sei que muita gente às vezes preza muito mais para a ação, outros pela razão, outros pela emoção, mas a gente precisa achar o equilíbrio. Embora eu tenha certas tendências, eu preciso achar o equilíbrio. Porque se eu for muito por um lado e esquecer o outro, eu estou em desequilíbrio. Né? Então eu preciso me compreender para que eu tenha o equilíbrio. Né?